Se calhar vou fazer a ponte entre. Se calhar, não sei se é preciso. Pode ser se calhar cadeira um pouco mais para frente. Está bem? Ok. Estávamos a falar há pouco numa exposição de mulheres. Gostaria de falar um pouco de um projeto que também, de alguma forma, de duas grandes mulheres, a Salete Brandão e da Madalena Figueiredo, que foi muito importante aqui para a sociedade, que chamou o Concurso Jovem Design. E que esteve presente aqui desde 86 até sensivelmente 2003. Gostaria talvez também fazer uma ponte com a própria Salete Tavares, do qual a Salete não é filha, e fazer um pouco essa ponte entre a sua vivência da sociedade e depois uma parte ativa, não só através do Jovem Design, também através da Associação Portuguesa de Designers, que é criada aqui, fundada aqui em 76, do qual a Salete é sócio número 4, 5, 3? 3! Ok. E queria que falasse um pouco sobre isso. Eu agradeço as palavras da Emília, porque obviamente a Emília já falou um bocadinho dos meus antecedentes. É verdade que eu também, desde miúda, desde criancinha, que sempre tinha a sociedade, nestes últimos dias tentei lembrar-me quais eram as minhas lembranças mais antigas e mais marcantes da sociedade. É claro que eu sou muito mais nova e lembro-me de Conceição e Silva e a altura em que foi aberta a tal Galeria de Arte Contemporânea lá embaixo e ter vindo uma inauguração, salvo erro, do António Sena, salvo erro do António Sena. Mas se não foi a inauguração com essa exposição do António Sena, pouco tempo depois houve uma outra exposição do António Sena nessa galeria lá embaixo. Portanto, isso já está aí. Eu lembro-me de uma exposição do João de Carleiro, fui por acaso ver no currículo dele e acho que foi em 1961. Nessa altura eu tinha 9 anos, portanto, é talvez das coisas mais antigas que eu. Depois, sei que a minha mãe, nos anos 50, fez aqui cursos de História da Arte e que dava aulas aqui e que era à noite. E portanto, ela nesses dias não jantava connosco. e andava muito atarefada a preparar as aulas, porque inclusivamente ela gostava muito de ter material visual, contar nas aulas aqui, e deixou no seu escola, ela já morreu há 20 anos, as aulas de História da Arte, tanto em slides que foram fotografados por ela e fotografias que foram feitas por ela, quer de livros, quer de vários sítios que ela fotografou, como umas cartolinas onde ela explicava os vários movimentos, as várias estilos, e sempre com muita ligação, não só à pintura, mas também à arquitetura e às outras artes. Eu andei na António Arroio e fiz parte da exposição que esteve aqui em 1970. Foi a primeira e trago aqui até fotografias para oferecer à sociedade. Eu e o Lino António, que eu ao pé do Lino António, com os professores e todos os alunos, aqui à porta. Uau. Eu estou no meio deles, os dois. É histórico. E, portanto, um grupo de alunos que montámos aqui a exposição. E isto é em 1970. E depois disto fui para a Inglaterra. Fui para longe. E a minha mãe continuou com toda uma ligação aqui com a casa. E sei que, a dada altura, entrou para a EICA, foi presidente da EICA
acho que durante 2 anos, mas na altura foi organizado um congresso da ACA aqui em Lisboa, foi feita uma grande exposição aqui, isso já eu tinha regressado, mas antes disso acho que fez uma exposição sobre o kitsch, por causa das suas ligações com o Gil Adolfos, que por acaso neste momento deve ter 105 anos e acabou de inaugurar na Trienal de Milão uma exposição do kitsch e que vai estar todo o verão e que foi uma grande influência também através da AICA. Eu acho que eles se conheceram através da Associação Internacional dos Críticos e ficaram amigos para sempre. E foi feita aqui uma exposição em que a minha mãe andou fotografar as montras, os vestidos de noiva da Baixa, as esculturas do Cemitério dos Prazeres. Pronto, teve uma participação super entusiasta nessa coisa. Portanto, estas são as minhas memórias. Em relação à Associação Portuguesa de Designers, portanto, nós voltámos de Inglaterra em 75 e começamos a achar que precisávamos de reunir os vários profissionais da área. E a Associação Portuguesa de Designers começou em minha casa. E conseguimos, na altura, para ir ao notário, acho que era preciso 50 pessoas para fazer uma associação. E então, o sócio número 1 é o Vítor Manassas, o número 2 é o Américo Silva, e eu e o José somos os 3 ou 4, e depois juntaram-se vários outros, Lucena da Silva, Madalena, Alden Fiore, Sebastião Rodrigues, portanto, imensíssimos. Se não fomos 50 ao notário, fomos uma data deles, isto em 1976. E a sociedade, a que a Madalena já estava muito ligada, porque tinha sido aluna do António Silva da Silva aqui, e tinha sido aqui nesta casa que ela tinha estudado e tinha descoberto as suas tendências para o design, depois veio para ali estudar, mas foi aqui nos cursos desta casa que o António Silva da Silva ensinou design e que a Madalena ficou ligada a isso. E portanto, nas direções, nas várias direções, houve sempre uma colaboração e fiz parte dos primeiros anos da direção da Associação de Designers, mas como os estatutos também dizem que os corpos têm que ir mudar, nós íamos mudando de posição, mas éramos mais ou menos os mesmos, porque eram poucos para fazer o... E a sociedade acolheu muito bem a nossa associação. Nós tínhamos um espaço onde reunir, à noite, uma vez por semana, reunimos com regularidade, eu não, acho que foi em 80, que veio uma exposição de design italiano, uma grande exposição de design italiano, mas que vinha da Argélia, e que vinha um bocado mal empacotada e um bocado desmembrada, uma peça de uma máquina de pacote, mesmo uma máquina de pacote, quer dizer, e foi um puzzle autêntico montar essa exposição, mas para mim foi um desafio muito grande. A Associação de Designers, em peso, montou essa exposição de design italiano aqui, que foi a Sociedade Nacional de Belas Artes que acolheu. Mas que nessa altura já era o que a Fernanda Azevedo, porque eu disse há pouco foi em 81, mas ainda foi nos anos 70. Aquilo foi em 79. Em 79. 79. Portanto, foi já que nos acolheu aqui à Associação. Nós temos um cartaz, um exemplar de cartaz que foi feito pelo Sebastião Rodrigues no arquivo da nossa autoria. E acho que tomei nota que essa exposição tinha sido em 81. Em janeiro, fevereiro de 81. E foi no salão. Quer dizer, tinha coisas interessantíssimas, não só no mobiliário, como, por exemplo, eletrodomésticos, tinha aparelhagens
Mas, portanto, era o verdadeiro até as coisas do uso doméstico, como uma maquinazinha de fazer café da Alessi, portanto, havia muitas coisas. E depois, em 82, nós passámos a direção da sociedade, foi eleito o António Silva da Silva, mas já estava a caminho a preparação de uma exposição de designers e de sócios da Associação de Designers. E em 82 houve aqui um grande salão da Associação de Designers. Design circunstância, depois vou deixar para o meu marido falar melhor sobre isso. E depois, entretanto, nós em 76 entramos para a Faculdade de Belas Artes como professores e a Faculdade de Belas Artes era uma faculdade de artes e que tinha montado uma dissidência no curso de design, uma dissidência das artes plásticas, com alunos que saíram da pintura e da escultura, e o primeiro ano que houve até não foi um quarto ano, quer dizer, os alunos tinham feito 3 anos de pintura e de escultura, ou de escultura, e quiseram, a seguir ao 25 de Abril, fazer qualquer coisa que fosse diferente, e os cursos nasceram na Faculdade de Belas Artes, assim. E eu, José, entramos para lá, juntamente com depois também um outro designer chamado Jorge Pacheco, que também fez o curso na escola de nós. E o que acontece é que para ensinar design, e design sobretudo de 3 dimensões, uma das coisas extremamente importantes é saber lidar com os materiais e com os processos de fabrico. E não havia oficinas, as oficinas, os espaços que haviam eram de escultura. E durante vários anos, eu e o Jorge andámos a ver se, conjuntamente com outros designers, havia alguma maneira dos nossos alunos terem alguma espécie de maneira de concretizar os seus protótipos das coisas que projetavam. E foi conjuntamente com a Madalena Figueiredo, que estava no ICEP, que se inventou o concurso Jovem Design. E o concurso Jovem Design, depois a primeira edição foi em 86, então, já foi, vai permitir aos alunos fazerem estágios em empresas. E o primeiro em 86, os estágios eram no Centro de Formação Profissional e foi só na área da cerâmica, mas depois, aos poucos e poucos, o concurso foi-se alargando aos outros materiais, aos metais, à madeira, ao mobiliário, ao vidro, ao plástico, à cortiça, aos testes. E ao princípio, com poucos meios, foram feitos os resultados desses alunos que faziam estágios, eram expostos ao princípio na Faculdade de Belas Artes, com os meios que havia, ou nos corredores, ou lá numa galeriazinha que havia no pátio. Depois o ICEP começou a atribuir mais verba ao concurso e começou a tentar alugar espaços noutros lados para poder fazer essas exposições, mostrando os resultados dos estágios. Além de que nunca todos os estágios iam aumentando, até porque havia também empresas que davam um prémio, ou que apoiavam a execução desses modelos. E o prémio era a viagem. Era uma viagem de estudo durante 10 dias ao sítio de onde vinha, portanto, ao país de onde vinha um designer estrangeiro que vinha fazer umas conferências e lançava um tema sobre o qual se faria o concurso. E isso eram projetos que eu, pelo menos como professora de design, definitivamente agarrei sempre. E pronto, eu posso dizer que conheci designers estrangeiros interessantíssimos nisto e conheci e desenvolvi uma amizade enorme com a Madonna. Inclusive fiz algumas viagens com ela, em que eu pagava a minha viagem, mas íamos com os alunos premiados. Um era
prémio do ICEP, mas outros eram o prémio da Vista Alegre, ou da CELAC. Depois mais tarde também da Fundação Gulbenkian e da Fundação Luso-Americana. Luso-Americana, só aparece em 93, depois de eu ter, um ano depois, ICEP disse, não há concurso. 93 disse, não há concurso. E eu com os meus alunos começámos a organizar o concurso. E começámos a ver onde é que podíamos ir buscar dinheiro e fomos tentar a Luso-Americana que deu apoio. E depois da Luso-Americana dar apoio, o ICEP disse, então está bem, nós vamos apoiar. Mas todo o arranque desse concurso em 93 fui eu com os meus alunos que fizemos. E pronto, e de facto foram 16 anos seguidos não, acho que houve um ano que não houve. E quase sempre essas exposições foram cá. Sim. E as exposições, sobretudo as que foram cá, foram mais nos anos 90, até nos anos 90. E a Madalena era quem desenhava as exposições, mas a Madalena ia com estas exposições. Nós fomos com as exposições com a mesma exposição, fomos a exposição dos prémios dos alunos, iam os alunos que tinham sido premiados, montavam uma exposição em sítios diversos, em feiras ou em espaços que o ICEP arranjava para expor, porque depois a ideia era também ver, se houvesse alguém que tentasse comprar uma peça que estava em protótipo ou fazer uma encomenda, nós arranjaríamos aqui em Portugal quem a produzisse. E acho que só em Nova Iorque, uma galeria do Seoul, uma japonesa que encomendou peças. Não houve resultados internacionais verdadeiramente, porque as pessoas nas feiras e isso perguntavam logo por isso. Quanto é encomendar tantos, às vezes falavam em poucas quantidades, outras vezes em muitas, e nós tentávamos depois que o ICEP desse resposta a isso, mas não conseguimos dar resposta na altura. E isso é importante quando se está numa feira dessas. A Madalena ia com, portanto, as peças iam através de transportadoras e depois chegavam-se aos sítios e o espaço não se sabia muito bem. Ela fazia sempre uns esquiços de mais ou menos como é que ia expor as coisas. E levava daqui umas maneiras muito práticas que eram modulares e de montar. Montar e desmontar. Então, uns pombos de ferro, uns tabuletes, umas tábuas, umas coisas, não eram coisas muito grandes. Ela iria depois montar essas vitrines e essas coisas, porque era cerâmica, são peças de vidro, às vezes era um talher, mas ela ia montar isso lá. E ela levava tudo em esquiço, mais ou menos com as medidas aproximadas, e depois ela tinha uma capacidade de improviso fantástica em relação à montagem de exposições. Só isso, agora para terminar, já não temos muito tempo. O que é que era preciso para o jovem designer voltar à cidade do Portugal das Artes? Ou para as exposições, ou para o jovem designer voltar, vírgula, também à Sociedade das Artes? O ICEP acabou com esse departamento de design. Virou-se para o vinho do Porto, para o turismo. Não sei, era preciso haver, de facto, uma entidade estatal que apoiasse o mercado. O que é verdade é que nos últimos anos já não era só a Escola de Belas Artes, eu passei para a Escola de Arquitetura. A Escola de Arquitetura tinha uma oficina fantástica, onde os nossos alunos podiam experimentar as coisas até ao protótipo, pelo menos ao nível da madeira, do metal e da cerâmica. O vidro e outros materiais, os testes, etc., não. E, portanto, o concurso de Jovem Designer já só se apresentava aos nossos alunos como um desafio nas áreas dos produtos industriais que nós ali não podíamos prototipar. Mas pronto, a Madalena morreu. Sim, vale a pena dizer também que o Centro Português de Design foi extinto oficialmente ontem.
Depois essa altura também deram parecer de projeto. Portanto, as escolas de design, mas chamam novas escolas de design, eu penso que só a Faculdade de Arquitetura e a de Matosinhos que tem condições mais próprias de prototipagem. Não quer dizer que para fazer maquetes e isso a Faculdade de Belas Artes não se tenha apetechado mais, e as outras particulares também não conheço 100%, mas acho que há uma nas Caldas da Rainha que também está. Mas a prototipagem na indústria é diferente, não é? Esta possibilidade que eles tinham, através de concursos jovens anos, de fazer um estágio de 5 semanas numa empresa, era fantástico. E, portanto, houve toda uma geração, eu não sei quantos alunos, mas digamos que nestes 36 anos que fui professora, nós formámos 25 anos, já dá muita gente, mas acho que foi mais do que 25 anos, já há muita gente formada em design e que tendo ouvido gerações que passaram por este concurso. Por isso que a individual tem muito. É muito importante isso, este tema que estão neste momento a abordar, que é a relação entre os artistas, as associações de artistas e os criadores, e depois toda a questão das empresas, da indústria e nomeadamente as políticas culturais dessas mesmas empresas. E isto é uma das grandes dificuldades que nós temos no nosso país, de facto, é essa incapacidade de fazer, de planear o que quer que seja e de ter uma visão à distância. Porque se houvesse essa ideia de um pensamento integrado ao nível da criação, do design e depois também da própria indústria, havia todo o interesse em apoiar essas iniciativas. Por outro lado, o que se tem vindo a verificar nos últimos 20 anos, mas com maior incidência nestes últimos 10 anos, é a morte da sociedade civil e a morte das associações. Completamente. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo, porque é que antigamente a política das empresas e de instituições, por exemplo, de bancos, companhias de seguros e tudo, qual era? Era exatamente patrocinar as atividades culturais que estavam no terreno, que existiam, e os projetos que existiam nos seus próprios locais. Portanto, o ICEP que portanto, patrocinava estes concursos cujas exposições eram aqui, e outras instituições de facto faziam aqui, digamos, a amostragem dos próprios concursos que eles próprios promoviam. Mas depois aconteceu que a questão do marketing e da imagem de marca das próprias instituições levou a que elas próprias criassem os seus espaços. Então começaram a criar os seus espaços, os seus centros culturais, as suas instituições e tudo, não sei o quê, e o que lhes sai muitíssimo mais caro, a meu ver, porque têm que criar estruturas, infraestruturas e coisas gigantescas, e eu passo que as associações, propriamente aquelas que são autónomas e que são os setores de criação, digamos assim, acabam por perder os seus próprios espaços e a sua própria capacidade de sobrevivência, não é? Portanto, isto é uma coisa terrível, tipo, o que tivemos aqui, a sociedade foi convidada aqui há uns anos, já não lembro, não tenho de jeito nenhum para datas, para um congresso na Hungria, quando ela foi da adesão da Hungria à União Europeia, e em que estavam extremamente interessados em saber como é que as associações de artistas poderiam beneficiar dos apoios comunitários aos projetos que a União, enfim, os fundos europeus podiam dar. A nossa participação foi realmente, nós não pudemos ir, porque quando chegou cá o Covid, já tinha dado a volta inteira ao país, e, portanto, mas foi uma colaboração por e-mail e, portanto, por textos que enviámos. Um texto que foi feito, uma parte teórica fundamentada por Mário Gonçalves e a outra por mim. E a nossa conclusão é essa: burocracia, burocracia, burocracia. As associações neste momento, em vez de ter esse apoio que vocês estão a pensar, estão realmente a ser mortas devido a não se enquadrarem nos esquemas, nas figuras que se criam para receberem esses mesmos apoios. Portanto, foi um diagnóstico que, aliás, com outros países, nomeadamente com a Irlanda, sobretudo os países periféricos, e mesmo com países como a França e tudo, eram conclusivos. Realmente dali era muito
não era uma mais-valia que iria entrar para o nível das associações de artistas e as associações dos criadores, mas que era sobretudo para as grandes organizações, essas que no fundo estariam visadas. E por isso, por exemplo, uma dessas que eu estava agora a passar em memória todas essas exposições referidas pela Salé, dos jovens designers, e que era sempre o Fadas de Ar Fresco que entravam neste salão com as propostas que existiam. Houve um ano, estes últimos anos, houve um ano que era, o tema era uma escada, um escavado doméstico, portanto, o último ano, que foi em 96, o tema era uma porta, e portanto foram construídos 2006? paredes. 2006? 2000. Na porta foi 2003, talvez. 2002, com a exposição aqui em 2003, a porta. Exato, a porta, sim. Óbvio, para montar a porta é preciso montar paredes. E portanto, o salão ficou completamente transformado, com paredes e com portas que abriam de várias maneiras. Umas eram de têxtil e eram de fechiclero, outras eram de madeira, outras eram de pronto. Vamos ter cá, amanhã nós somos vencedores desse concurso de Inaltramento. E portanto, as exposições não eram exposições como montar quadros, eram instalações. Eram instalações e que implicavam certo design da exposição. Claro. Quem fazia esse design da exposição era a Madalena Figueiredo. Eu convidei-a, à altura, quando estive a dar o último ano, equivalente ao final do mestrado na Faculdade de Belas Artes, para ela e o Américo Silva, que também era uma pessoa com... Sim, que infelizmente não pôde vir, ele era já cá presente, não estava cá esta semana. E depois, agora mais tarde, desta geração, o Mariano Pissarro, que são pessoas que ficaram um bocado a sua profissão ao design. Mas o Mariano Pissarro já foi meu aluno, não é? A Alda Rosa também, que foi uma designer que também prestou imensa colaboração, nomeadamente essa das artistas portuguesas, toda a concepção do catálogo foi dela. Pois, ao nível do design gráfico, a coisa também tem a sua história. Mas acho que podemos contar agora já a Brandão. Muito obrigado. Estamos